Tá iniciada a transmissão. Ela apareceu aqui para mim também. Ah, então tá. Então vamos lá. Vamos lá, estamos aqui hoje. Bom, primeiro tivemos alguns probleminhas técnicos, não deu pelo meu canal, então a gente resolveu fazer essa live pelo canal da Ana Seixas. Estamos aqui com ela. A gente vai conversar um pouquinho com a Ana, que é terapeuta energética, é fisioterapeuta aposentada, e ela traz um olhar diferente sobre a dor. Um olhar onde o corpo não é visto como um problema, mas ele é visto como um canal de comunicação. A Ana, ela desenvolve um trabalho profundo de escuta do corpo e das emoções, ajudando as pessoas a compreenderem a raiz emocional das suas dores físicas e busca resgatar a autonomia do paciente, ou seja, ele atuar ativamente no seu processo de cura. E ela usa também o método cura consciente. Certo, Ana? Certo, boa tarde. Boa tarde a todos. Bem isso. É. Bom, já vou começar então com uma pergunta para a gente começar a entender então o que é essa linguagem da dor. O que ela significa na prática, a linguagem da dor, Ana? Ok. Bom, a linguagem da dor é nós percebermos o nosso corpo falando, né? É nós entendermos que a dor, ela é uma mensagem do corpo para nós, para que a gente entenda que algo precisa ser mudado, né? É que a gente entenda que nós não somos só um físico, é chamar atenção, assim, para essa parte de que nós não somos só físico, nós somos mente, emoção e corpo físico, e que o corpo físico, nenhuma dessas partes atua sozinha, elas atuam entrelaçadas, elas atuam interagindo constantemente, então uma parte afeta a outra constantemente, né? Então, se eu tenho um problema físico, e se eu não tratar a causa emocional ou a causa mental, mas a emocional principalmente, esse problema físico vai ficar acontecendo, até que eu resolva olhar para essa parte, a nível de gatilhos que vão surgindo. Entendi. É como se fosse assim, essa dor física ser só um sintoma, né? Como se fosse assim um sinalzinho que o corpo está te dando de que tem algo mais profundo. Seria mais ou menos isso? Perfeito, é exatamente isso aí. Quer dizer, ele está chamando atenção. Porque aí o que acontece? A gente tem o nosso cérebro físico, e isso são pesquisas recentes da medicina quântica, física quântica e tal. O nosso cérebro físico ele tem propriedades, né? E uma das propriedades é absolutamente ele tem que nos fazer sobreviver. A gente precisa sobreviver, nós não precisamos ser felizes a nível cerebral. Então, quando nós temos uma emoção, alguma situação que nos dói profundamente, né, nós vamos ter uma primeira reação. O cérebro, para nos proteger, porque ele entende que nós estamos em perigo, ele vai lançar substâncias químicas, uma rede neural, para que nós tenhamos uma reação física de proteção. Pode ser nos paralisar, pode ser nós termos uma dor medonha naquele momento, uma dor de cabeça, alguma situação. Então, essa situação originária, ela fica no nosso inconsciente escondida porque ela doeu demais, nós abafamos. O nosso cérebro, ele registrou tudo que estava em volta daquela cena. Né? Então, eu tive uma paciente que ela foi... houve uma tentativa de estupro, né, numa rua escura. Então, para ela, os gatilhos que ela paralisou naquele momento, e deu sorte que se aproximou alguém e a pessoa, o homem, fugiu. Mas ela registrou, ela paralisou num primeiro momento, em pânico, e ela conseguiu... O que ela registrou? Tinha um único poste de luz na rua. Quando ela lembrava da cena, ela se lembrava desse poste de rua, ela embaixo do poste, olhando o que aconteceu com ela. E aí ela trouxe toda uma situação em volta disso,
que eram os gatilhos. Podia ser a roupa do homem, alguém com roupa semelhante era um gatilho, o som dos passos dele se aproximando atrás dela. Então, isso tudo, o nosso cérebro registra e cria uma rede neural. Quando eu vivo situações semelhantes, o meu cérebro gera a mesma reação. No caso dela, vai paralisar, entra o pânico e ela fica, né, ela não tem para onde correr. Então, ela fica quando surgem situações, gatilhos semelhantes. Em linhas bem gerais é isso. Então, todo sintoma, toda dor, ela tem uma história por trás, ela tem uma ferida emocional por trás que precisa ser escutada, ressignificada para ser curada. O remédio ajuda, a cirurgia ajuda, os tratamentos da nossa medicina ajudam, mas eles não vão resolver enquanto a ferida estiver aberta. Mas são muito isso. Não, ficou bem, pelo que eu entendi, então é como se aquele trauma ficou registrado no seu subconsciente, porque doeu demais, então ele coloca no seu subconsciente para não doer muito, só que ele ainda precisa resolver aquele problema, então ele te dá aquele sintomazinho que é o que você aguenta, né? Exatamente. É que o consciente vai aguentar. E se a gente observar, nenhum sintoma ele vai surgir de repente. Se tu fizer um retrospecto, começa devagarinho e vai aumentando, aumentando, aumentando. Claro que vai trazendo lesões a nível de corpo, né? Mas no momento em que até que se instala uma doença, porque a doença não começa de repente, o acidente não acontece de repente, né? Houve toda uma situação que me levou àquele acidente. Então, assim, se eu não paro para perceber meu corpo e entender o que está acontecendo, pelo menos tentar entender, buscar ajuda se eu sozinha não consigo, vai piorando até, por quê? Porque o cérebro, ele entende que eu estou em perigo. O cérebro, ele entende que ele precisa me salvar, nem que ele crie uma dor medonha. Né? Mas, então, aí ele vai jogar substâncias químicas, vai jogar aquele estímulo neural da dor. Ficou bem, deu para entender, ficou bem claro. Então, é isso mesmo, o corpo... então, por exemplo, uma dor de cabeça não é só uma dor de cabeça porque você teve um dia cheio, né? Sim, sim. Tem alguma coisinha. E é mais ou menos assim que funciona a sua terapia? Você vai investigando, vai até... Sim. Geralmente, assim, ó, eu começo no primeiro momento utilizando o que aconteceu no hoje, né? Para tentar ter uma ideia, assim. Então, por exemplo, vamos dizer que a minha paciente, ou o meu paciente, eu trabalho mais com mulher, por isso que eu falo a minha paciente. Eu chego nela e pergunto, vamos dizer que ela chegue para mim com um problema de pedra nos rins, tá? O que a gente analisa em cima disso? Eu uso um sistema um pouquinho diferente da medicina germânica, de outras medicinas que seguem essa linha, né? Eu prefiro ir conversando com o paciente, porque aquilo que, para o meu paciente, foi a causa de dor no rim, para o outro pode ser a causa de um problema de estômago sério. Depende de onde a emoção dele, de como ele lida com aquela emoção, né? Então, meu paciente teve um problema no rim, aí a gente começou a conversar, ele teve situações na vida dele com os pais emocionalmente difíceis, e ele não conseguiu lidar com essas situações. Tanto que quando ele se referia a situações, ele só chorava, ela só chorava. Ela não lidou com aquelas situações. Então, o que aconteceu? O rim não filtrou fisicamente, o rim tem que limpar as toxinas, emocionalmente, ela acumulou toxinas porque ela não lidou com uma situação dolorida. E aquela situação foi somando, 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 e ela começou a ter um problema de pedra no rim, porque ela estava, entre aspas, petrificada naquela situação, né? Usando o exemplo da outra paciente, se ela tivesse tido a situação de estupro, por exemplo, e mesmo a quase situação, se isso poderia ter se manifestado em uma doença sexual.
Por quê? Porque para o cérebro ele estaria protegendo ela de uma outra situação. Porque para ele, o fazer sexo ou o estupro tem muita semelhança, dependendo de como a pessoa vai transar, vai ter a relação sexual, se assemelhar ou não a algum movimento, alguma coisa que o estuprador fez. Entendi. Mais ou menos isso. Deu para entender. É como se fosse assim qualquer coisa que te dê um gatilho, você vai te remeter àquele trauma, àquela experiência não agradável que você teve. E os gatilhos, eles não são coisas gritantes. Então, para a minha paciente, o gatilho não foi o cara agarrando ela, foi a situação em torno inicial e durante. Que aí, em seguida, correu alguém que não consumou nada. Mas, para ela, um movimento de passos atrás dela, por exemplo, ela entrava em pânico. Era isso que eu ia perguntar para você. Às vezes, a pessoa pode ter tido a mesma experiência, mais ou menos assim, né? De uma tentativa de abuso sexual, mas cada um vai reagir de um jeito, né? De uma forma diferente. Quer dizer, outra pessoa poderia simplesmente bloquear a fala, por exemplo. Né? Poderia dar um problema na perna e ela ter dificuldade para caminhar. Quer dizer, cada uma, até também, né, Márcia, de acordo com as vivências emocionais anteriores de cada pessoa. Porque é aquela coisa, né, lá nós não sabemos o que está escondido no nosso inconsciente, aquilo que nós abafamos e deixamos lá. E grande parte das nossas reações tem a ver com o que está escondido e nós não conhecemos. Né? Aquela situação do subconsciente, né? Ele fica escondidinho ali, porque se vier à tona, dói demais aí. Dói demais. E o cérebro não vai deixar vir à tona, a não ser que tenha um processo de tratamento, que tu vai indo devagar, até que tu possa ir em busca da causa raiz. Era isso, era a próxima coisa que eu ia te perguntar também, que está aqui na pauta, que eu achei interessante perguntar para você também, é que como que alguém pode começar a escutar o próprio corpo? Tá aprendendo isso agora, tá? É uma novidade para a pessoa, ela nunca fez essa conexão de que um sintoma físico pode ser, e é muito provável que seja uma raiz emocional. Então, como que ele começa a prestar atenção no próprio corpo, como sinal? Bom, a pessoa, primeiro, ela tem que abrir a mente. É a primeira coisa, ser aventureira, né, dela mesma. Então, ela querer saber o que está acontecendo com ela, que o remédio não está resolvendo, que vai e volta aquele sintoma, né? Ela estar disposta a se olhar, a querer realmente melhorar. Por incrível que pareça, tem que querer realmente se olhar e se curar. Então, a pessoa tem que, a primeira coisa, assim, ó, aprender a pausar a vida. O que é muito difícil hoje em dia, né? Exatamente. A gente está num mundo que nos... eu vou colocar entre aspas o que eu vou dizer, ele nos faz correr demais. Ele nos faz assumir 300 compromissos por dia e a gente fica enlouquecida. Só que, na verdade, não é o mundo que nos faz isso, somos nós que precisamos disso. Né? E aí a gente vai, não, mas eu preciso de dinheiro, ok, eu preciso de dinheiro, mas eu preciso assumir tanta coisa paralela, essa coisa paralela está me dando tanto dinheiro, eu preciso correr tanto para ajudar os outros, e não a mim mesma, eu tenho tempo para todo mundo, mas eu não tenho tempo para mim, né? Então, é a gente se dar conta que a gente é importante, que eu sou importante, né? E que se eu não me olhar, eu vou perder o contato comigo mesmo. E o sintoma também é isso, é a desconexão que eu tenho com o meu corpo físico, com a minha mente, que eu tenho com o meu passado, eu não sei de mim. Isso gera no corpo um baita desequilíbrio, porque o nosso corpo é equilíbrio, né? E quando gera desequilíbrio, eu vou ter sintoma. Então, para eu retornar ao equilíbrio, eu tenho que retornar à conexão comigo. E retornar à conexão comigo é para, te escuta.
sabe? Meu corpo, como é que está meu corpo? Porque sim, Márcia, nós não damos atenção para o corpo. Quer dizer, eu dou atenção quando a dor nas costas aparece, mas Ou eu quando não você não percebo. aguenta mais, né? Começa a ser Exa pouquinho e você vai indo, toma um exatamente. remedinho, e vai Exa empurrando até que... e aí, assim, ó, por exemplo, vamos usar a dor nas costas. De repente, eu não percebo que eu estou tensa. Eu não percebo que eu estou com tanta coisa que eu estou me escondendo no meio dos ombros. É. E aí, ai, Ana, mas aqui tu só ergueu os ombros. Na hora que eu ergo os ombros, eu mexo com a minha coluna toda. O Uhum. corpo, ele é todo entrosado, é uma cadeia de músculos, né? Principalmente a nível de coluna. Então, eu começo me curvando um pouquinho. Daqui a pouco eu estou toda tensa, eu estou toda fechada. Tem Claro que a minha relação também com coluna... travar a mandíbula, ficar, sabe quando você trava, Exatamente, assim, de tensão, né? exatamente. E nem Sim. percebe. E aí, eu gosto do exemplo da coluna, e essa da mandíbula é bem clara, dá para usá-la depois, porque assim, ó, a coluna é o nosso eixo de sustentação do corpo. Então, só eu dizer isso, a coluna é o meu eixo de sustentação. Peraí, por que eu não estou me sustentando na vida? Uhum. Isso a coluna como um todo, cada parte da coluna tem uma especificidade, né? Então, assim, ó, opa, por que eu não estou me sustentando na vida? O que está faltando para eu me sentir segura? O que está faltando para eu fazer o que eu preciso fazer e eu estou me sentindo frágil, sem sustentação? Uhum. E às vezes só tu falar isso, já tu começa a te dar conta, olha só, eu não estou me sentindo apoiada pelo meu marido, por exemplo. Né? O meu trabalho, ele não está bom e eu acho que, nossa, eu posso ser demitida. E aí eu te trago uma grande causa, né, dos problemas, que são as pré-ocupações. Quer dizer, eu passar minha vida pré-ocupada com uma coisa que é futuro e que pode não acontecer. Ah, mas por que isso é importante? Primeiro, porque eu não estou no meu presente. Eu estou lá no fundo, lá no futuro. E aí, eu estou perdendo tempo, cansando, me tensionando, gastando energia com uma coisa que talvez não vá acontecer. Quando eu tenho outras maneiras de lidar com isso, né? Então, passa sempre pelo fato da gente se olhar. Ah, mas eu não tenho o mesmo tempo. Eu digo para o pessoal, né? Digo, bom, tu não faz xixi, não faz cocô, tu vai para o banheiro, não vai? Tu não pode, ao invés de fazer tudo correndo, ficar um minutinho a mais e respirar? Que é o nosso primeiro tratamento, é a nossa respiração, e nós esquecemos isso, né? A nossa primeira fonte de vida, de vitalidade, de cura, é a nossa respiração, né? Então, passa sempre pausar, se olhar, se perceber e respirar. Não sei se te respondi, porque no fim eu fiz uma volta. Não, claro, faz todo sentido, porque na verdade uma coisa está ligada na outra, né? Você Sempre. começa a ficar aí pré-ocupado com o Sim. futuro, com o que você não tem controle, mas que você tenta controlar de alguma forma para te trazer alguma segurança, Uhum. já tensiona, aí já trava a mandíbula, aí já dói Tá. as costas, e toma ali remedinho, e vai indo, mas não para falar, peraí, mas por que é que eu tô tenso aqui? Exatamente, exatamente. Para pensar por que ela está travando a mandíbula. E aí pensamos assim, ó, travou mandíbula. Ok. Quando é que eu travo a mandíbula? O que, que a medicina está dizendo? Quando tu tensiona toda a musculatura em volta na mandíbula. Quando é que eu mais tensiono a minha mandíbula? Quando eu estou irritada, quando eu estou braba, quando eu estou com muita raiva. Uhum. Então, se eu vou ter um problema de ATM, né, que é a consequência de travar a mandíbula, eu estou o quê? Com raiva do quê? Que eu estou morrendo de vontade de morder, então eu preciso travar a mandíbula para não morder. Literalmente. Tu entende? E eu acho isso muito lindo, porque assim, ó, é a perfeição do nosso corpo falando conosco.
E é por isso que eu prefiro essas interpretações diferentes que eu estou fazendo para mostrar para vocês, porque sai daquela coisa tradicional dos livros, né? Então, já aconteceu, por exemplo, com uma dor na lombar, ela tem a ver com a nossa parte bastante material, principalmente lombo-sacra, né? E aquela coisa assim, ó, meu Deus, eu estou sem dinheiro, como é que eu vou fazer? E aí, assim, ó, eu começo a travar a lombar, porque eu estou travada, eu não sei o que eu vou fazer para conseguir mais dinheiro. Bom, mas se eu só focar no problema que é a falta de dinheiro, ou no problema que é estar travada na lombar, que eu não vou conseguir caminhar direito, eu não saio dali. Eu digo para o pessoal, para meus pacientes, a gente fica correndo atrás do rabo. Sabe? Então, assim, ó, uma parte da cura, qual é? Mudar o foco. Sair do foco do problema para o foco da solução. E é isso que o corpo está me dizendo, e quando eu falo do meu sintoma, assim como a gente falou agora, a gente se entende. Né? Aí, ao passo que tu vai ler lá, lombo sacro tem a ver com as questões materiais, com briga com o marido, com relações sexuais que não está satisfeita, e por aí vai. Aí tu para me atitudes, mas eu não tenho isso agora. Daí tu te perde. Então, aquilo deixa de servir. É uma defesa também, né? Mas se tu interpreta com as tuas palavras o que tu tá sentindo, e tu te ouve, tu entende, ó, agora eu entendi, foi isso que aconteceu. Né? No caso da mandíbula, o meu filho me testou até o último momento. Eu já estava com vontade de torcer o pescoço dele, porque eu não aguentava mais, mas eu não posso fazer isso. Aí me travou meu pescoço para me dizer, calma, não foi mais a mandíbula, foi o pescoço. Entende? Então, é o meu momento. E aí pode acontecer que isso seja um gatilho. Né? Quer dizer, o meu filho me incomodando, ou eu com raiva, com vontade de morder o outro, um gatilho de uma situação minha lá de criança. Ou de uma situação minha dentro da barriga da minha mãe. Porque a criança na barriga da mãe, ela sente absolutamente tudo que a mãe sente como se fosse dela. Até os 7 anos, a criança não sabe o que é certo e errado. Tudo que se diz para ela é perfeitamente, ela assume aquilo como dela. Né? Então, aquela coisa, meu filho é feio falar quando os mais velhos estão falando. Isso na geração dos nossos pais era gritante, assim, né? Criança não falava nada na frente de adulto. Aí, o que a criança guardou? Bom, para eu ser amado, porque para ele isso é não amar, né? Tudo gira em torno de ser amado, de ser querido. Eu não vou mais falar perto de ninguém para que gostem de mim. E aí vem a insegurança, e aí vem o medo de falar, e vários outros fatores. Talvez a trava da mandíbula esteja nisso. Eu quero dar a minha opinião, mas eu não posso falar porque eu tenho que ser amado. Né? Então, a gente começa a perceber, primeiro, a perfeição de tudo. Segundo, não existe acaso na vida. Existe o quê? Situações que nos levaram àquilo. E essas situações eu preciso pausar, me olhar, me perceber para poder entender. Me entender. Faz muito sentido. Deixar de focar só num sintoma e ampliar, né? Ter uma visão mais ampla para tentar se perceber, né? Exato. Não, e tu, assim também, né, tu focar, porque se tu tá ali, ó, o problema, ai, meu Deus, que raiva, eu não saio disso. Né? Porque tem uma diferença, Márcia, que nós temos que lembrar, é que a gente fala emoções e sentimentos como uma mesma coisa. Né? As emoções, elas são aquela coisa repentina, né? Tu topou o dedo na porta, que dor, e já tu sai xingando, porque xingar faz bem nesse caso. Verdade, né? Já não tem que falar, né? Bom, nesse momento, o que importa que eu vou fazer?
Eu vou destruir a porta porque eu machuquei o dedo nela, ou eu vou ter mais cuidado da próxima vez? Aí eu posso também ampliar essa visão. O que eu vinha pensando que eu não percebi que eu estava muito perto do batente da porta? Aí eu vinha preocupada com isso. Tá, mas eu preciso me preocupar com isso? Faz Né? muito. Então, tu começa a voltar para ti. E isso é autoconhecimento. E aí eu começo a me conhecer, a entender os meus mecanismos. Né? Aquilo que, para mim, está fazendo sentido naquele momento. Porque aquilo que me dói emocionalmente pode não te doer. Porque as nossas experiências são muito diferentes. Né? A nossa maneira de... desde que nós nascemos, e para quem acredita na vida anterior, desde antes, eu trago uma história. Né? Eu junto essa história com a história da minha família, dos meus ancestrais, né? Que são os padrões de comportamento, os padrões de vivências, as crenças que nós que vem vindo, né? Às vezes não é nem de tão longe, mas que hoje em dia a gente acha que faz sentido. E eu comecei a analisar muitos ditados antigos. E tem uns ditados que eu viro o bicho contra eles, né? Ditos como certos. Nós estávamos um dia no grupo falando sobre essa questão, a gente tem que olhar para a gente. Eu tenho que me cuidar para eu poder cuidar do outro. Eu tenho que estar bem, ou pelo menos saber o meu ponto de equilíbrio para poder cuidar do outro. E uma das meninas do grupo disse assim, pois é, mas eu me criei com a minha mãe dizendo que quem não vive para servir não serve para viver. E isso está muito dentro de mim e eu acho que eu tenho que estar disponível para todo mundo. E aí eu comecei a pensar e digo assim, pois é, isso é um ditado que nasceu na escravidão. O escravo não tinha opção, ele tinha que trabalhar. Aí, sabe, aí cai aquela ficha, assim, não é mesmo. Porque aí, se a gente for olhar, né, a grande maioria do pessoal que vem é religioso, Jesus disse, vós sois deuses. Né? Então, ele disse, tu é dono da tua vida. Tu constrói a tua vida, tu constrói a tua cura. Nós esquecemos disso. Então, quando a gente começa, né, Márcia, a repensar as nossas vivências, né, aquilo que a minha mãe trouxe, aquilo que o meu pai trouxe e que me marcou, é a realidade que era deles. Né? Eles estavam certos no momento deles. Agora, eu aprendi um pouquinho mais. Então, hoje eu sei que aquilo já não me serve mais. E a minha filha já vai ser bem diferente. Então, esse crescimento nós podemos acelerar na hora em que nós nos olhamos. Na hora em que nós nos percebemos, a gente dá um salto. Porque aí deu uma dor, tu já pergunta, opa, o que essa dor quer me dizer? E a dor de cabeça eu acho muito legal essa visão. Interessante. Porque assim, ó, tu tá pensando, vamos dizer assim, a fulana disse uma coisa que eu não gostei. Meu Deus do céu, eu considerava ela minha amiga. Por que ela falou isso de mim? E faz uma comoção. E martela naquilo que a pessoa disse. Daqui a pouco começa a dar dor de cabeça. Nós desequilibramos as nossas energias, nós mexemos com gatilhos no cérebro, que já jogou a dor de cabeça para me proteger daquela dor antiga que aconteceu. E aí, ao mesmo tempo, ela está me dizendo, esse não é o caminho. Então, né? E o legal é que o mundo, a vida, ela nos dá vários caminhos. Só que a gente olha um só. Por isso que é legal a terapia, ela entra justamente aí, né? Porque se você não consegue enxergar, não está conseguindo enxergar isso sozinho, sabe que tem alguma coisa errada. Claro. Já sabe. Mas não está conseguindo chegar lá, na raiz da emoção, lá que está gerando esses sintomas, aí é que entra a terapia, né? Para te guiar.
E é uma autodefesa da gente, né, Márcia, a gente ser, nesse tipo de análise, extremamente racional. Eu entendo que foi o que a minha mãe sabia fazer, mas eu não consigo perdoar. Ok, eu entendo racionalmente, mas sentimento é outro entendimento. As pessoas têm mesmo um entendimento diferente. Exatamente. A gente pode apresentar uma perspectiva diferente para ela. Você vai perdoar a tua mãe, o teu pai, mas não é para eles, é para você, né? Não é querendo. Você não precisa aceitar e continuar. Você só precisa olhar e perdoar para você. Às vezes até do jeito que você quiser, do jeito que a sua terapeuta te instruir, mas para você, não para ter que conviver ou ter que perdoar para outra pessoa, né? E, na verdade, né, Márcia, é também, e isso é muito forte, perdoar a si mesmo por não conseguir perdoar o pai ou a mãe, ou outra pessoa. E enquanto eu não perdoar a mim mesmo, eu não perdoo o outro, não adianta. Eu posso ter certeza de que eu tenho que perdoar, mas eu não vou conseguir. E a terapia, nesse caso, ela tem técnicas que ajudam a chegar nesse ponto, da pessoa entender que ela precisa se perdoar. Que ela precisa, antes de se perdoar, aceitar que não está errado ela não perdoar o pai ou a mãe. Ou a outra pessoa. Porque a gente vive muito em função do que é feio, do que é errado, do que não está certo, e por aí vai. Né? Então, eu digo para o pessoal, assim, no grupo, na minha vida, no grupo, olha, o que é erro? O que é feio? Erro ou feio é tu fazer uma coisa que tu sabe que vai magoar o outro e tu faz justamente por isso. Aí talvez exista erro. Agora, enquanto tu não aprende, não é erro, tu tá tentando, tu tá tentando, tu tá tentando. Então, tu tem que te aceitar como uma pessoa que está tentando e que vai acertar com toda certeza em algum momento, né? E aí entra a questão que eu trouxe lá de trás, essas crenças que nós viemos, né? Essas crenças, essas educações, e eu vou aproveitar, Marcela, talvez, acho que não vai desvirtuar muito, trazendo uma coisa que é a educação que a gente está recebendo. Educação, e eu não estou aqui falando dos nossos pais, eu estou falando educação de escola, eu estou falando televisão, mídias sociais, músicas, que nós estamos ouvindo, vendo, vivendo, sem analisar. Né? Aquela música tem uma melodia que é muito linda, aí tu para ouvir a letra, é um absurdo. Né? Aquela letra absurda, ela está gerando uma frequência dissonante na música que pode ser bonita. Né? E ela vai me desequilibrar. Então, eu tenho que dar atenção ao programa que eu estou ouvindo. Ontem eu estava procurando um programa na TV e passei por um programa que é bate-boca ao vivo. Primeiro, quem é o louco que fez isso? E segundo, quem é o louco que assiste? Quer dizer, qual é a frequência que o meu corpo, eu, vou vibrar ouvindo esse tipo de coisa? E aí a gente tem que se dar conta de que nós somos Wi-Fi gigantes. Nós emitimos uma onda e nós captamos uma onda. Então, se eu estou vendo um programa com uma frequência ruim, eu vou atrair para mim essas coisas ruins, porque eu vou me conectar com isso. Né? Então, são coisas que nós precisamos buscar conhecer para sair da nossa zona de acomodação e nos curar. Aquela dor lá que a gente falou no início, ela passa por essa cura também, por essa percepção. Né? De que o que eu estou buscando para mim na minha vida. Né? Aquela coisa assim, eu só tenho dedo podre para homem, eu só atraio porcaria. Tá, quais são as minhas crenças? Que homem não presta,
que eu só tenho dedo podre, é uma crença, né? Eu fico na frequência dos homens ruins que vão fortalecer para mim essa minha crença. Se eu quero um homem bom, eu tenho que mudar de frequência. Exatamente, o trabalho está todo em você, né? Porque a maioria das pessoas que não fazem terapia, que não estão se autoconhecendo, se autodesenvolvendo, elas estão prestando atenção no externo. Exato. Mas todo homem que eu me atraio, que eu tenho relacionamento não presta, todo trabalho que eu arrumo é ruim, então você fica prestando atenção no externo, mas acaba não prestando atenção no interno, que a partir de você que você vai atrair o externo, né? Sim. Só que é mais fácil, né, Ana? Você prestar atenção no externo do que parar no interno. Desse trabalho todo, né? Dói menos, né, Márcia? Tu coloca a culpa no outro do que teu. Né? E o legal disso, assim, ó, é que eu não sei há quanto tempo, enfim, mas a ciência há pouco tempo descobriu que nós temos no cérebro células espelho, né? Então, quando eu me olho num espelho, eu enxergo a mim mesma, né? Então, quando eu estou frente a outra pessoa e uma coisa nela me incomoda, é porque eu tenho em mim essa coisa. E isso foi comprovado porque nós temos no cérebro células espelho que refletem o que nós somos. Então, o interessante é que tu vê que, assim, ó, para quem gosta de comprovação científica e precisa, está tudo sendo comprovado. Não é achismo, não é esoterismo, que um tempo atrás tudo era esoterismo. Que a pessoa não entendia, se encaixava aí, né? Exatamente, então não me serve, né? Então é aquela coisa assim, às vezes até a gente falar, eu sou terapeuta energética, isso me aconteceu, a pessoa me disse, então não vou fazer mais o tratamento, porque eu não acredito em energia. Ok, entende? Então, eu não querer conhecer. É mais fácil eu não conhecer. Muito mais fácil você continuar no vitimismo, de continuar com aquela dor, porque aquela dor te dá um ganho secundário, que você vai continuar reclamando, continuar precisando das pessoas em sua volta. Só que não é por aí, né, Ana? Porque quando a pessoa... e essa era uma pergunta que eu ia fazer também, que é o que muda na pessoa, o que muda na pessoa quando ela começa a olhar para a dor dessa forma que a gente está explicando, que não é só uma dor física, o que muda? Eu acho que a principal mudança é ela voltar para ela. Ela se voltar para ela mesma, passar a se entender, né, saber realmente quem ela é. Claro que isso é uma caminhada, né? Mas eu acho que a principal vantagem de tudo isso é a gente assumir o comando da nossa vida, né? Então, é eu saber que se o meu carro bateu, fui eu que não prestei atenção nos sinais. Então, se a minha vida está indo por um caminho que eu não gosto, cabe a mim mudar esse caminho, não os outros. Né? Cabe a mim dar o primeiro passo, fazer o planejamento, botar minha energia naquilo, minha emoção naquilo, porque isso é interessante. A emoção ela é extremamente positiva. Nós temos uma ideia de que emoção é negativa, mas não. A emoção é positiva porque ela pode ser o nosso combustível para dar o pontapé inicial em alguma coisa. Então, quando eu bati com o dedo que me deu raiva, aí agora eu vou acabar com essa coisa da porta, vou arrumar, porque faz horas que ela está aqui, eu não arrumo. Aí, com raiva, eu vou lá e arrumo, por exemplo. Né? Da ação, né? Se for exatamente. Do lado... Agora, tem o outro lado, que se eu ficar me vitimando naquela emoção, isso vira sentimento, que é uma coisa que está estruturada e que começa a me machucar realmente a nível físico. A emoção é passageira, o sentimento está ali. Né? E toda dor crônica é fruto de um sentimento, ela não é de uma topada na parede. Então, como se a dor, como se for, a dor ela existe, mas você fica sofrendo por causa daquela dor, aí é uma opção sua. É uma opção minha, exatamente, exatamente, né? E aí, assim, ó, eu começo a enxergar, quando eu
começo a me olhar dessa forma, eu começo a enxergar quais os caminhos que eu estou tomando e por quê. Uhum. Porque o que tu disse aí, o ganho secundário com a dor, isso parece louco. É que nem quando eu pergunto para alguém, tu quer realmente te curar? Ah, é lógico que eu quero. Então tem que abandonar alguns padrões. Tem que curar padrões para poder, tem que te olhar para reconhecer o que tem que ser mudado. Cura é escolha de novos caminhos ou fazer o mesmo caminho de maneira diferente. Entende? Então, essa mudança, sair do externo e vir para o interno, é o grande ganho de tudo isso. Né? É eu entender quem eu realmente sou, e não é só, né, Márcia, nós estamos aqui falando só de dor, mas nós temos muita coisa boa que nós não conhecemos. Né? Nós temos muita força dentro de nós que nós não temos a menor noção. Né? Eu digo muito assim, ó, há um ano, mais ou menos, eu tive um acidente muito grave, bem assim, ó, se sobrevivesse à cirurgia, eu não ia caminhar. Né? Agora eu perdi um pouco o fio do que eu ia dizer. Isso. E assim, ó, eu senti tanta dor, porque eu tive um problema de dor neurológica no pé, que a pessoa mal encostava no meu pé e eu gritava. Na hora, assim, o meu limiar de dor estava muito aumentado. Aí, eu digo assim, ó, eu não sabia que eu tinha capacidade de aguentar tanta dor física. Né? Então, era uma coisa sobre mim que eu não conhecia. Isso a nível físico. Agora, a nível emocional, a nível mental, imagina o que a gente pode. Com certeza. Né? Se a gente souber usar aqueles mecanismos e lidar com aquilo. E o potencial bom dentro de nós, ele é enorme, que a gente está deixando de aproveitar. Tudo, uma coisa sempre está ligada à outra, né? Sempre tem uma coisa da dor que te dá um ganho, que você consegue, que aquela pessoa continue na tua vida, que você continua ganhando atenção. Só que, então, para que você tenha atenção, você precisa sofrer. Então, trazer essa... Na terapia, você consegue que a pessoa entenda que, tá bom, você consegue a atenção daquela pessoa, ela continua na tua vida, mas vale a pena? É esse preço que você quer pagar? Então, aí ela já tem uma outra visão, falando, não, peraí, talvez se eu me ocupar mais de mim mesma e deixar o outro viver a vida dele, eu consigo me sustentar, eu consigo me preencher de mim e não precisar que o outro fique na minha vida. Né? Então, tá tudo ligado, né? Exatamente. E a pergunta é bem essa. Por que eu preciso da aprovação dele? Por que eu preciso dele na minha vida? Porque eu não tenho que estar com as pessoas porque eu preciso. Eu tenho que estar com as pessoas porque eu quero. E aí entra um outro lado muito lindo disso tudo. É que na hora em que eu entendo que eu preciso disso, porque eu fui rejeitada, me senti rejeitada na infância, porque eu me senti abandonada na infância, seja lá porque outro motivo for, isso pode ser curado. E se isso for curado, ou quando isso for curado, eu vou continuar com aquela pessoa, vamos dizer marido, né? Entendendo que ele é ele e eu sou eu, mas eu não preciso mais dele, eu estou com ele porque eu quero. E isso gera proximidade. E isso com relação a amigo, a marido, a pai e mãe. A gente se aproxima muito mais da pessoa. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, mas se eu me tratar, eu vou me separar do meu marido. Talvez não. E se tá tudo bem também, porque... Não, mas assim, ó, é uma possibilidade? Mas essa possibilidade não é a única, existe o outro lado. Tu pode entender que ele reflete as dores dele, né? E que tu agora, sem precisar,
tu consegue entender e aceitar, e talvez até ajudar muito mais do que antes. Né? Então, quando a gente se volta para a gente, vai se curando, isso vai mudando. A gente começa, a primeira coisa é aceitar o outro como ele é, começa a entender isso. Né? Aí o outro está ali falando, vou dizer que o outro está te xingando e tu está olhando para ele e dizer, já fica pensando assim, pá, coitado, ele está falando dele, não de mim. E aí eu uso muito, Márcia, uma coisa que para mim ajuda um monte. Devolvo ao remetente com partículas de luz, aquilo não é meu. E eu estou devolvendo para ele com luz, que vai ajudar no processo dele. Né? Essa frase, na verdade, ela não é minha, mas eu adotei ela e uso bastante. E aí, naquele primeiro momento que dá uma mexida, tu joga isso, tu consegue te estabilizar. Porque às vezes nem é teu, né, Ana? Às não vezes é meu. Você é tão sensível que você capta aquilo da outra pessoa, você fala, mas espera aí, o dia estava indo bem, de repente comecei a sentir umas coisas estranhas e tal. Aí é que o autoconhecimento vem, né? E você pode reforçar isso. Você mas para aí e fala, é meu? Não é meu. Mas aí entra naquela coisa assim, ó, bom, se eu comecei a captar é porque eu sintonizei. Se eu sintonizei, é porque de alguma forma ainda está vivo em mim, eu tenho que tratar. Né? E aí eu já digo, bom, eu sou responsável por me tratar, ele não vai me afetar, então, naquele momento eu separo. E já é uma fonte de autoconhecimento também para mim. E já evita uma dor física no futuro, já né? Evita uma, claro, já evita uma dor física. Já acabou. Porque a dor física a gente tem que se dar conta disso, ela não é inimiga nossa. Não é crueldade de Deus. Não é, com toda certeza, castigo de Deus. Somos nós que trazemos isso para a gente se dar conta de que precisa mudar. Né? E que não precisa ser assim se nós começarmos a dar atenção para nós. Faz muito sentido. Muito bom esse papo, Ana. A última, então, para a gente encerrar essa conversa maravilhosa, que, nossa, aprendi muito. Passa rápido, né? Nossa, quando o papo é bom, passa muito rápido, né? Se existe uma coisa simples, assim, que as pessoas possam, quem for assistir essa live, quem estiver assistindo agora, quem for assistir depois, alguma coisa simples, uma prática simples que ela pode fazer em casa mesmo, para se ajudar. Ok. A primeira coisa, Márcia, é o que nós falamos ainda há pouco. Pausa. Né? Então, deu uma situação de crise, respira fundo. Respira fundo, porque isso te dá uma pausa naquele momento. E, às vezes, essa é a diferença para tu desligar daquela situação e conseguir pensar. A segunda coisa é não foca no problema em si. Porque a nossa tendência, meu Deus, eu estou com essa dor de cabeça, o que eu vou fazer? Não, peraí, eu estou com dor de cabeça. Por quê? Né? O que eu posso fazer nesse momento para aliviar minha dor de cabeça? Eu vou fazer uma massagem no meu couro cabeludo. Visualizando a dor aliviando, o couro relaxando e a dor aliviando. Eu vou trabalhar minha região frontal, que é o nosso chakra do pensamento e tal. Isso aqui vai me ajudar. Eu vou me acarinhar, porque eu posso estar precisando disso. Às vezes, se eu consigo focar nisso, a dor alivia. Aí, quando a dor começa a aliviar, então eu vou pensar, ok, mas o que aconteceu para me dar essa dor? Não é no momento que eu estou com a dor, a não ser que seja uma dor constante, dia após dia, ok. Naquele momento, eu estava pensando naquela viagem do jeito assim que eu quero fazer. Será que tem alguma coisa a ver com a viagem não dever ser desse jeito? E o mais interessante é que isso, às vezes, quando tu acerta no alvo, a dor passa, porque ela se torna desnecessária. Então, na hora que tu cura uma dor emocional antiga, aquele sintoma relacionado a essa dor, mesmo
mesmo que seja uma doença instalada, não é mais necessário. Hum. A doença vai estar lá, mas tu não precisa mais do sintoma, né? Então, a gente, assim, ó, é se olhar, é respirar, é se perceber e mudar o foco do problema. É aquela velha coisa assim, ó, a planta que tu rega, ela cresce. O pensamento, a emoção, o sentimento que tu alimenta, ele cresce, ele aumenta e ele toma conta da tua vida. A escolha é nossa. Faz muito sentido. Então, respira, põe o teu foco ali naquele momento, volta para a terra, né? Volta para você. Exatamente. A Tá? respiração, ela já te faz aterrar. E quando tu foca tanto que a gente, qualquer técnica de tratamento, eu inicio por respiração e percepção. Então, respira e olha para o teu corpo. Olha para o teu sentimento, o que está acontecendo. Né? Tô com dor assim, tá, olha para a tua dor. Faz de conta que tu está fora do corpo e olha para a tua dor. O que essa dor te lembra? O que ela te traz desse sentimento? Aí eu tô com muita raiva porque eu tô com dor. Ok, sente a tua raiva, não tem problema. Não te julga, sabe? E isso, Márcia, tira o peso da situação. Isso pode ser qualquer situação, né? Porque se tu não pode, vamos dizer assim, uma briga entre duas pessoas, se tu tá de fora olhando e tu não pode fazer nada, a pior coisa é tu te desesperar. Primeiro, resolve a briga do outro. Tu pode até piorar, dependendo da situação. Segundo, de repente te dá um piripaque ali, né? Porque tu não desligou daquilo. Ai, Ana, mas o que eu vou fazer se eles estão lá brigando? Ok, respira, se acalma, se estabiliza e começa a envolver eles em luz. Tu tá ajudando eles de longe, tu não tá botando coisa negativa para eles. Então, para mim, assim, ó, esse é o mais importante de fazer. Tá. Maravilhoso. Nossa, muito bom, Ana. Aprendi um monte. Acho não, tenho certeza que todo mundo que assistir essa live vai tirar muito proveito. E aonde que as pessoas podem te encontrar? Quem vê essa live aí? Como que eles te encontram? Como que elas fazem para entrar em contato com você? Eu tenho o canal do YouTube, né? Que, enfim, foi este que a gente acessou, que é o Ana Seixas 999. Tem um Instagram, que é seixas.terapia, e um site, que é seixasterapia.com. Então, ali eles têm como me deixar mensagem, bem tranquilo. Às vezes, eu demoro um pouco a retornar, mas eu sempre dou retorno. Tá? E a tua terapia é individual, é em grupo, ou as duas? Eu criei um método, Márcia, que é o método cura consciente, tá? Que ele tem, eu faço, vamos dizer assim, 3 tipos. A escolha, daí, escolha mais ou menos do paciente. Tem o ciclo emergencial, que é quando tu tá, vamos dizer assim, torta com uma dor e tu quer um tratamento para resolver a causa emocional da dor. Então, são de 4 a 6 atendimentos que eu vou tratar aquela dor específica, física ou emocional. Eu geralmente começo com a dor física, porque aí entra o meu lado fisioterapeuta. Mesmo aposentada, a gente sempre é fisioterapeuta, né? Depois tem o outro, que é o ciclo de base. Então, esse a pessoa opta por se tratar. Vamos dizer que ela descobriu que ela se sente muito rejeitada. Ok, vamos tratar a tua rejeição. De 6 a 8 atendimentos, onde eu sigo uma sequência, né, onde vai da escuta, da identificação da causa raiz, a parte de reestruturar, ressignificar, de ela entender essa causa raiz, e a cura depois, né? E o grupo que eu chamo que é o Roda de Consciência e Cura, que esse é o meu grupo mais antigo, é um grupo permanente, eu acho que faz 1 ano ou 2 que eu tenho ele, que esse é específico para mulheres, os outros 2 são individuais, aí eu atendo homem ou mulher, não tem problema, mas o Roda de Conversa e Cura é só para mulher. Aí ali a gente vai iniciar, tem toda uma sequência que eu vou levando, né, mas que vai vindo da demanda do grupo. À medida que o grupo traz uma demanda, a gente trata aquilo ali. Leva 3, leva 4, leva 5, leva 10 atendimentos, mas nós vamos trabalhando o grupo.
que daí tem, vamos dizer assim, ó, não é individual, é a nível de grupo, mas tem uma vantagem também, o outro tem a vantagem de ser individual, eu trato a pessoa sozinha. No grupo, tem a energia do grupo que se ajuda, Que é que é muito muito legal. interessante. E assim, Márcia, eu acho que o maior diferencial do meu trabalho sobre os outros semelhantes, tá? Primeiro é que eu busco desenvolver a autonomia da pessoa. Uhum, O que significa? Que ela não fique dependente de mim, ou de qualquer outro terapeuta, ou dos médicos, ou do remédio. Que ela saiba, mesmo indo no médico, mesmo tomando medicação, fazendo qualquer tratamento, que ela também tem o poder de se curar. E que, se ela quiser, o tempo de cura vai ser muito menor. Né? E a outra diferencial também é que eu trabalho, por exemplo, eu trabalho com cura radiônica multidimensional e reiki. Né? Eu não trabalho só com isso. Quando eu inicio um atendimento, eu envio para o atendimento, para a pessoa, esses tratamentos. Então, enquanto a pessoa está comigo, ou durante toda a semana, que eu atendo uma vez por semana cada pessoa, de semana em semana, a pessoa segue sendo com esse tratamento energético. Dá o suporte, né? E trabalho com temas para casa. Maravilha, nossa, é Porque bem, aí eu bem consigo completo. manter a pessoa focada na cura dela, senão o mundo tira a atenção. Ah, mas Verdade, eu tenho a tarefa da Ana. Naquele momento ela está se orando. é E aí ela verdade. vai acostumar com isso. Então, é mais ou menos bem rápido assim que eu trabalho. Maravilha, nossa, bem, bem completo, bem assim. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que for te procurar vai tirar muito proveito. Obrigada, Ana. Imagina, eu que agradeço, Márcia, a oportunidade de estar aqui, de falar, né? Eu gosto de falar do que eu gosto e eu adoro essa área, né? Foi uma honra, realmente, uma honra as pessoas poderem conhecer esse trabalho e eu poder levar para eles de uma forma bem simples, porque isso é subsídio, em qualquer tratamento fora que eles estejam, vai ajudar, e eu gosto muito disso, né? A gente iniciou um pouquinho atrasado, no fim se inverteu, entrou no meu canal, não no da Márcia, mas ótimo, sim, acho que foi como tinha que ser, né? Não existe acaso nunca em nada. E só agradecer, mas assim, agradecer a ti, né, Márcia, pela acolhida, agradecer a ti por estar aqui, né? E uma honra imensa, imensa, imensa. Gratidão, realmente. Para mim também foi uma honra, foi assim, sempre conversar com você é maravilhoso, tanto no nosso grupo, nosso círculo terapêutico, tanto individual, assim, é Sim. sempre uma troca, eu aprendo muito sempre, esse é o sentido, né? Esse é o sentido da vida, de aprender a trocar Tem que trocar, e exatamente. continuar aprendendo. Ninguém é dono de conhecimento nenhum, né, Márcia? A gente tem Não, conhecimento para passar, é para é isso. trocar, É exatamente. isso. Muito obrigada, gratidão. E a Beijão. gente se encontra aí nas próximas lives. Outras terapeutas vão também estar Sim, fazendo sim. lives, a gente também vai continuar acompanhando elas e assim seguir trocando e expandindo. Obrigada, tá? Tá, eu que agradeço. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.